Bom dia, Jesus, paz e graça. Queridos amados, eu louvo a Deus pela tua vida, do canal Jesus Cristo, Ministério Ação de Graça, do canal Damásio Bispo Vasconcelos. E você que está assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito, se inscreva lá. Ajuda o teu irmão a continuar falando do amor de Deus. Pois Deus, ele trabalha da forma que ele, Deus, escolhe. Não podemos questionar nunca a boa, perfeita vontade de Deus. Essa boa, perfeita vontade de Deus é que dá longos anos de vida para aqueles que assim creem e não questionam. Eu quero desejar para você uma vida de paz. E aqui eu apresento para você minha caneca de água, um presente que o Espírito Santo me deu numa dessas viagens que a gente faz. E aqui eu tomo minha água ungida. Afinal, a garganta da gente precisa. E graças a Deus. Irmão, a obra de Deus é linda e maravilhosa. Importa os escolhidos falar, mas acima de falar de Deus, importa viver. É o conselho do Espírito Santo na palavra de Deus que o servo de Deus tem que viver a palavra de Deus, porque é uma ordem de Deus, é um mandamento que aquele que serve a Deus viva na presença. E não tem como viver na presença se não viver a palavra. E para viver a palavra, ela vai constranger você nas coisas do mundo. São milhões de crentes hoje que não sabem o que é comunhão com Deus e prega a Deus e Deus usa ele, mas ele não tem comunhão com Deus. Você pode dizer, mas irmão, como é que você sabe que outro irmão não tem comunhão de Deus? Irmão, não tem que fazer faculdade teológica, não precisa estudar. Não. Basta ter fé para saber que não tem comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus tem poder na sua voz, na sua palavra. E não é poder sobre uma cura, sobre o mal. Não, é poder de reverter quadro. Aí eu te pergunto, quem teve poder para reverter o quadro das eleições quando clamou a Deus? Você tem resposta? Não tem. Quem teve poder para evitar a Covid-19? Você tem resposta? Não tem. E por que não tem poder? Porque a igreja se desvirtualizou. Ela se desviou do propósito de Deus. E uma igreja que se desvia do propósito de Deus é uma igreja que perde a sua essência. E perdendo a sua essência, a sua voz não ecoa entre as montanhas. E se não ecoar, Deus não ouve. E se ouvir, ouve apenas um ruído não definido. É assim que está hoje a igreja do Senhor. Ela precisa novamente se alinhar com Deus, porque o ponto-chave aqui não é Deus me usar. Esse não é o ponto-chave. Isso aqui não é o mais importante, porque Deus pode usar qualquer um. O mais importante é que eu viva os mandamentos de Deus. E eu quero te convidar para, junto comigo, ver o que o Espírito Santo diz a respeito da sua igreja, que já é dele. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3, diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Tá 3 pontos que é questionável hoje na vida de um cristão. 3 pontos. O primeiro ponto, eu vou repetir a leitura.
Então você terá o favor de quem? De Deus. Esse é o primeiro ponto. A igreja não tem o favor de Deus nas necessidades em que ela requer. Quando ela entra numa batalha, ela não tem. Ela tem o favor de Deus lá numa cura, numa coisa, numa prosperidade, tal. Mas, vira e regra, ela não tem poder. Ela não venceu o mundo. Porque quem vence o mundo tem poder sobre o mundo. Então, desculpe, a igreja não tem poder sobre o mundo, já que não, ela pulou isso aqui, esse versículo 4. Ela não tem o favor de Deus na sua essência. E dos homens, não tem o favor dos homens. E a boa reputação, não tem uma boa reputação. Hoje todo mundo anda sob o conselho humano. A igreja se adaptou aos costumes e tradições do mundo. A igreja saiu da presença de Deus para dar em conselho humano. Deixou de obedecer a Deus para obedecer ao homem. O homem tem que falar bonito, tem que estar de gravata, tem que pular, tem que rodopiar. Quando Jesus falou para Pedro que o adversário ia mandar ele cirandar, mas Deus tinha orado por ele, mas o povo está cirandando hoje. Quando não se anda na igreja, se anda atrás do dinheiro, se anda atrás de tanta coisa, mas está se andando. Não guardou os mandamentos de Deus, não vive a lei de Deus, que a lei de Deus é a perfeição dele. Eu não estou falando do momento de você viver lei, andar no passado, não, mas viver a lei perfeita de Deus, que é a lei do amor, para que você se levante em meio às cinzas, para que você se levante em meio a essas enfermidades, essas mentiras, arrogância, soberba, para que você possa ser servo de Deus, se pôr na brecha, para que Deus mude regra e conduta do mundo corrupto. A igreja perdeu a sua essência. A igreja perdeu a sua essência. Hoje ela é simplesmente chacoalhada pelo mundo. O mundo está ensinando Jesus, enquanto a igreja está pregando o mundo. O mundo prega a igreja e a igreja, o mundo prega Jesus e a igreja prega o mundo. Hoje é status, hoje se fala de riqueza, que Deus veio para dar isso, veio para dar aquilo, não veio para salvar, não veio para corrigir. Mas a Bíblia diz que você tem que guardar a lei de Deus no seu coração. Quantas pessoas são enganadas seguindo o conselho de homem e não de Deus? Deus tirou do lamaçal da mentira, do engano, e elas voltaram para o vômito de antes. Esqueceram a lei de Deus, esqueceram a palavra de Deus, deixou Deus de lado e foi seguir homem, conselho humano, aparência, fazendo com que o nome de Deus que estava nela caísse por terra, e hoje veio abraçado com uma mentira, com engano. Uma igreja que perdeu a sua qualidade, a sua essência, que é a presença de Deus. A igreja não tem mais identidade. Hoje se louva, se prega, se ora, mas não tem identidade. Porque a identidade é quando você vive a palavra. É quando você guarda a palavra no teu coração. É quando você defende o princípio da palavra, defende o caráter da palavra. É quando na tua fraqueza tu apresenta a Deus. Louvado seja Deus. E quer que Deus prolongue os dias de vida. E quer que Deus prolongue seus anos de vida. Quer que... Lembre, Deus é justo. E talvez você está morrendo antes do tempo, porque você discorda da palavra. Morre na fé, morre na amizade, morre em todas as formas, quando não perde a vida. Hoje é comum a igreja concordar com a morte, está amarrado. Um homem de Deus, meu irmão, não pode aceitar algo que não está na palavra. Se ele é um homem de Deus, a menos que ele não seja de Deus, e Deus não esteja com ele. Aí acontece isso, morte. Mas se o homem é de Deus e Deus está com o homem, não pode haver morte, irmãos. Para de enganar o povo, aceitando que o inimigo tire a vida de alguém, mesmo que essa pessoa,
Mesmo que a pessoa esteja no caminho da morte, a Bíblia garante que se ela crê em Jesus, o anjo da morte passa reto. Como pode ensinar errado as pessoas? Muitas das vezes também é culpa das pessoas que procuram o homem e saem da palavra de Deus. E quer que Deus prolongue os seus anos de vida? Quer que Deus prospere? Quer que Deus dê vida? Como? Se está andando sob conselho humano? Deixe Jesus dirigir teus passos. Convida o Espírito Santo para te guiar, te iluminar. Se você não tem uma direção santa, se você é uma pessoa envergonhada, tem vergonha de pedir conselho a quem deveria te aconselhar, chame pelo menos Jesus para dizer: Senhor, me aconselha aqui, eu não quero errar. E ele vai ser a tua direção. Amém? E quando o anjo da morte passar na tua vida, no teu lar, ele passa reto, não entra na tua família e na tua vida. Porque Jesus é a luz que vai impedir que a morte entre. Se assim você crê, dê um glória a Deus e graças a Deus por tudo.